baixar nossas cabeças e estar orando por este momento, né? Pai amado, eu quero chegar à tua presença, quero primeiramente te pedir pelo pastor Roberto, Senhor. Eu te peço que o teu servo fale a tua mensagem, Senhor, aquilo que tu deste a ele para pregar a nós, Pai. Nós possamos, de fato, sermos mais santos, Senhor, que com essa pregação nós possamos ser encorajados, Senhor, exortados e levados, Pai, pelo teu Espírito a sermos santos, Senhor, a buscarmos a tua santidade, Senhor. Que assim seja em nossas vidas. E também quero te pedir pelas crianças, Senhor, que tu também conduza o tempo delas, que elas possam também aprender a tua palavra, aprender a tua mensagem na linguagem delas, abençoe as professoras e que tudo, Senhor, possa resultar na tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por esse momento, Pai. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Igreja Bíblica Bereia. Já foi registrado aqui a presença da TT e da Bárbara. Então, a Bárbara é a viúva do missionário Ernesto, que vocês sabem a grande importância, né, que eles têm na minha vida, da Rose, da nossa família. E eu sempre tinha um desejo de, num momento como esse, né, num trabalho, Igreja Bíblica Bereia, a gente poder ter o Ernesto aqui conosco. Certamente ele ia nos apoiar muito aqui no nosso trabalho. Ele está muito contente de estar aqui, porque muito das nossas ideias acerca de igreja, né, vem muito dessa influência, né, que eu recebi do Ernesto na minha vida. E Bárbara, muitas pessoas aqui te conheciam apenas de ouvir falar, mas hoje os olhos de todos aí te veem. E a Terezinha também. A Terezinha já esteve conosco aqui em anos passados, a Bárbara também já esteve aqui. E agora volta ao Rio Grande do Sul, a TT, né? Também nos trazendo muita alegria aqui com a sua presença aqui. De modo que agradecemos a Deus pelas suas vidas, pelo tempo que Deus tem permitido, né, em estar conosco aqui. Certamente é um tempo de bênção e é um tempo de podermos ter muitas lembranças vindas novamente, né, de bons momentos que nós vivemos juntos. E, claro, temos a Madalena aqui conosco, que é a irmã, né, do Ernesto, também já tem estado conosco aqui. Então, de modo que é um momento assim muito especial para nós como igreja, Igreja Bíblica Bereia. Nós trabalhávamos lá na Missão Evangélica Bereia, né? O nome Bereia tem muito a ver com todo esse histórico, né? Com todo esse passado aí que a gente vivenciou naqueles anos que passamos juntos lá no Rio, antes aí, né? Ok, não vou falar muito mais, senão a gente vai ficar muito emocionado aqui. Tem 3 semanas atrás, a gente começou aqui a estudar esse tema da santidade bíblica. Eu não me dei conta que nas semanas seguintes a gente ia ter a Páscoa, depois nós íamos ter o Alaor, né, pregando aqui no primeiro domingo do mês, e na semana passada a gente tinha o aniversário da igreja. Então eu comecei essa série de pregações sobre esse tema 3 semanas atrás, e interrompemos durante essas 3 semanas, e eu vou então retomar isso. Só lembrando, nós estamos usando como apoio esse material aqui de J.C. Ryle, essa obra, né, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu vou fazer um resumo rápido daquilo então que nós vimos naquele primeiro sermão, naquela primeira exposição. E naquele primeiro sermão, a respeito desse assunto, nós olhamos para a questão do pecado. E foram 5 pontos. Pode passar o slide aí, por favor.
Daí, 5 pontos. Nós trabalhamos naquele primeiro sermão, né? Ponto número 1, definição bíblica de pecado. Ponto número 2, a origem e a fonte do pecado. Ponto número 3, a extensão da natureza pecaminosa. Ponto número 4, a culpa, a vileza e a ofensa do pecado aos olhos de Deus. Ponto número 5, a propensão ou habilidade do pecado para enganar. Então, nós começamos esse bloco de estudos sobre esse tema e, inicialmente, nós trabalhamos esses 5 pontos, trabalhamos todos eles. Nós olhamos para textos bíblicos muito importantes em cada um destes pontos. Nós vimos que o pecado é a transgressão da lei de Deus, é a quebra ou a violação da lei de Deus. Nós vimos que essa transgressão, ela é primeiramente do coração. Ela é um desvio interno. Ela revela a rebeldia do coração. Nós vimos também que a fonte desta rebeldia é a nossa natureza pecaminosa. É a nossa natureza adâmica caída. É a nossa natureza que nós herdamos de Adão. Nós já nascemos com essa natureza caída, doente, pecaminosa. A queda do homem produziu uma corrupção ou uma depravação total a toda a constituição humana. Todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa razão, nossa consciência, nossas motivações. Depois da queda do homem, depois da queda de Adão e Eva, não existe nada espiritualmente saudável no homem. O homem, como diz o apóstolo Paulo lá aos Efésios, está espiritualmente morto. Ele rejeita a vontade de Deus. Ele rejeita o caráter de Deus. Ele se desvia de Deus. Ele não pode fazer nada, absolutamente nada, que o reconcilie com Deus. Então, o homem, ele é culpado aos olhos de Deus. Nós vimos também que o pecado tem a sua base de operação aí em nossa humanidade ou na nossa carne. E vocês estão lembrados que eu falei aqui, nós vimos textos a esse respeito, mesmo depois que o homem é salvo, ele ainda precisa lutar contra a sua natureza pecaminosa que está nele. É uma guerra. É a guerra da carne aí contra o espírito. E essa luta, ela é uma luta constante, é uma luta que nunca deixa de acontecer. Essa luta, ela somente terá fim quando nós formos arrebatados. E então esse nosso corpo do pecado, ele for substituído por um corpo glorificado. Nós vemos também que o pecado, ele é algo vil aos olhos de Deus. Deus abomina o pecado. O pecado exige a morte do pecador. Paulo disse aos romanos que o salário do pecado é a morte. E o homem, ele não tem consciência de como o pecado ofende a Deus. Mas Deus não inocenta o culpado. Todo homem vai ter que prestar contas diante de Deus. Deus julgará os segredos dos homens. E na eternidade futura, com Deus, ali o pecado não terá mais permissão para entrar. O pecado é tão vil que, para salvar o homem da sua miséria e prover perdão para os seus pecados, o que Deus precisou fazer?
ele precisou sacrificar o seu próprio filho. Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, no nosso lugar. Paulo diz: o justo morreu pelos injustos. Ele sofreu por nossos pecados. Foi o seu sacrifício, foi a sua morte lá na cruz que aplacou, que satisfez a ira de Deus. Então isso aí mostra para a gente a vileza, mostra para a gente a malignidade do pecado. Porque foi preciso que o próprio Filho de Deus se entregasse por nós em sacrifício substitutivo e vicário. E finalmente nós falamos um pouco aí no último ponto sobre o engano do pecado. Faz parte da natureza pecaminosa enganar. E nós vimos alguns exemplos a esse respeito. O homem, ele sempre tenta disfarçar a sua pecaminosidade. Ele procura se enganar. Ele acha que o pecado não é tão pecaminoso. Ele acha que o pecado não é tão perigoso. E ele se deixa, então, levar pela sutileza do pecado e ele cai facilmente nas suas armadilhas. O engano do pecado produz, segundo o autor da carta aos Hebreus, o endurecimento do coração. E o endurecimento do coração nos afasta do Deus vivo. Então nós falamos aí sobre todos esses pontos. Nós começamos pelo pecado. Nós precisamos de uma correta visão do pecado. Nós não podemos progredir na vida de santidade se nós não compreendermos o que as Escrituras têm a dizer sobre o pecado. Isso foi o primeiro sermão. E hoje nós vamos encerrar, então, este capítulo da questão do pecado. E nós vamos fazer algumas aplicações práticas deste ensino aí sobre esses 5 pontos. E eles também serão 5 pontos na aplicação. Então vamos lá. Ponto número 1. O ensino bíblico sobre o pecado é o antídoto mais eficaz para a teologia vaga, nebulosa e indefinida de nossos dias. Agora, quando nós ouvimos as pregações modernas, né? Nem tudo neste cristianismo moderno é distorcido ou modificado. Mas será que neste cristianismo aqui dos nossos dias existe um peso e uma medida exatos? Será que neste cristianismo de hoje 1 quilo corresponde a 1000 gramas? Neste evangelicalismo aí moderno, existe inegavelmente algo de Cristo, algo da graça, algo da fé, algo do arrependimento, algo de santificação, ou seja, existe algo de mercadoria legítima, conforme nós encontramos na Bíblia. Mas o problema é que existe algo mais neste cristianismo. Existe Cristo mais filosofia. Pode passar o próximo slide. Cristo mais filosofia. É o amor pela sabedoria humana. E Paulo disse o seguinte lá em Colossenses 2:8: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. A filosofia humana, ela enreda o homem. Ela escraviza o homem.
existe na sabedoria humana vãs sutilezas. São filosofias vazias, enganosas. Obviamente que a filosofia humana ou a filosofia deste mundo tenta justificar o pecado. Ela rouba o crente do seu discernimento. A sabedoria humana ou a filosofia deste século perpetua o erro e agrava a ignorância. Ela não chama o pecado de pecado. A sabedoria humana contradiz a verdade de Deus. Muito do evangelicalismo moderno é uma mistura com a filosofia. Está misturado com a filosofia, e isso é uma mistura arruinadora. Ela não traz nenhum bem. Também existe nesse cristianismo moderno, Cristo mais, próximo slide aí, mais legalismo. Cristo mais legalismo. Então, muitas pessoas acham, até muitos crentes, que se vence o pecado se sujeitando a certos deveres ou regras que são artificialmente inventados pelo homem, mas como nós vimos no primeiro sermão, o pecado é um desvio do coração. Jesus disse que é o que sai de dentro do homem que contamina o homem. O legalismo não produz santidade. Ele não produz piedade, ele produz apenas a aparência dessas coisas. O legalismo não torna ninguém justo ou santo. Vamos ler esse texto, eu coloquei aí no slide. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Esse texto aqui, ele fala por si só. Ele aponta para os nossos tempos. Muitos crentes não confiam somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Existe aí muita atividade religiosa no lugar do amor interno por Cristo, mas o legalismo não salva ninguém e ele não santifica ninguém. Também existe nesse cristianismo moderno Cristo mais misticismo. Muitos alegam terem uma vida mais elevada, mais ampla, mais profunda, uma vida com mais completa união com Deus. Mas, em muitos casos, em muitas dessas experiências, a base dessa vida mais profunda não é a união com Cristo. A base dessa vida mais profunda, na vida de muitos, aí são as experiências emocionais, são as experiências místicas e até esotéricas. O misticismo é o produto de uma mente orgulhosa e não de uma mente espiritual. E muitas vezes ele é usado como uma forma de intimidação espiritual.
Crentes que acreditam em visões, em experiências fascinantes, em sonhos, se apartaram da suficiência que possuem em Cristo. E normalmente esses crentes tentam rebaixar aí os crentes inexperientes. Mas o misticismo não nos ajuda na luta contra o pecado. O misticismo evangélico, ele cria aí um clima teológico que é intolerante quanto a uma doutrina exata, quanto à sã doutrina das Escrituras, e o misticismo também é contrário a uma sadia exegese e interpretação bíblica. Olha o que Paulo escreve em Colossenses 2, 18 e 19. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele, e por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Existe também nesse cristianismo moderno, Cristo mais ascetismo. Agora, o que é o ascetismo? Acho que no outro slide tem os conceitos. Aí. O que é o ascetismo? O dicionário diz o seguinte: 2 conceitos. Doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina, e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude. Segundo conceito, o conjunto de práticas ou evitações e comportamentos condicionados por esta doutrina. Era muito daquilo que os monges viviam nos seus monastérios, né? Então, o asceta é essa pessoa que vive uma vida de rigorosa abnegação, disciplina, sacrifícios corporais, como forma de adquirir perdão de Deus ou uma vida mais santa. Para ele, a expiação do pecado e a vitória sobre o pecado vem por meio da energia da carne. Os ensinos ascéticos, eles são falsos. Eles são muito perigosos. Eles estabelecem um falso padrão de santidade, mas eles não têm valor algum para vencer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Paulo escreveu em Colossenses 2, 20 a 23 o seguinte: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Versículo 23. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Quando nós conhecemos aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre o pecado, nós não nos deixamos levar por pontos de vistas filosóficos, místicos, esotéricos, ascetas aí sobre o pecado. A palavra de Deus, ela diz para a gente o que é o pecado, ela diz para a gente quais são os efeitos do pecado, ela diz para a gente quais são as consequências do pecado, e ela diz para a gente como Deus trata o pecado. Então, este foi o ponto número 1.
Ponto número 2. O ensino bíblico sobre o pecado é o antídoto mais eficaz para a teologia liberal e permissiva de nossos dias. Agora, a teologia moderna, a teologia liberal, é uma teologia que rejeita os dogmas, rejeita os credos. Essa teologia liberal, ela rejeita qualquer religião que imponha compromissos. Hoje, quase tudo é considerado verdadeiro. Tudo pode ser ajustado àquilo que nós queremos, aquilo pelo qual a nossa vontade está cativa. Hoje parece que todos estão certos e que ninguém está errado. Parece que nada é falso, que nada é enganoso. J.C. Ryle disse o seguinte: o navio do cristianismo está afundando. Abre aspas, fecha aspas, né? O navio do cristianismo está afundando. A teologia liberal propõe outros pontos de vista acerca, por exemplo, da obra expiatória de Cristo, da personalidade de Satanás, dos elementos miraculosos das Escrituras, da inspiração, da infalibilidade das Escrituras, da punição eterna. Todas essas coisas aí, elas foram jogadas fora, como refúgio, pela teologia liberal. Então, nesse sentido, como afirma J.C. Ryle, o navio da cristandade está afundando. E os homens querem acreditar nessas tolices. Paulo disse o seguinte a Timóteo, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Irmãos, nós já estamos nestes tempos. É isso que nós temos vivido hoje. Ponto número 3. O ensino bíblico sobre o pecado é o antídoto mais eficaz para um cristianismo de aparências e de religiosidade. Muitos crentes acham que é muito importante o prédio, as músicas, a decoração, belas celebrações arquitetadas pelo homem, e logo de início eu falo que eu não tenho nada contra isso. Mas existe um princípio aí que opera através da nossa natureza pecaminosa. E o princípio é o seguinte: nós somos inclinados a julgar pela aparência exterior. Notem esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aí quando dá escolha de Davi para ser o novo rei de Israel. E Samuel estava lá vendo entre os irmãos de Davi, né? E julgando pela aparência, ele achou quais eram ali os mais qualificados, e Deus foi dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, até que chegaram a Davi. Mas aqui, o Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. E aí vem o princípio. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E a questão aqui, dentro desse tópico, é que as coisas do lado de fora, elas podem estar muito bem, elas podem ser muito belas, mas isso não significa que tudo está certo do lado de dentro. Tratar do pecado apenas do lado de fora não
produz santidade. A gente ensina os pais, né, de crianças pequenas, às vezes a tendência de nós como pais é apenas corrigirmos aquele comportamento externo. Mas aquele comportamento externo, ele é o resultado de uma rebeldia interna. Então, o que nós precisamos tratar? A rebeldia interna. Deus vê o coração. Isso significa que ele vê as intenções, isso significa que ele vê as motivações, os pensamentos, os desejos, a vontade do coração. A vida do homem reflete o seu coração. Outro texto, Mateus 23, 27. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda a espécie de impureza por dentro. Agora, no contexto aqui desta passagem, os túmulos, eles eram regularmente revestidos de cal, eles eram branqueados com este pó, e isso dava uma aparência de brilho, de limpeza. E aqueles que tinham mais condições, eles decoravam esses túmulos com muita pompa, com muita extravagância. Mas no interior desses túmulos estava cheio do quê? Estava cheio de podridão. Estava cheio de decomposição. E o Senhor Jesus Cristo diz aqui no contexto, assim eram os mestres da lei e os fariseus. As Escrituras mostram que o desvio do homem é primeiramente do coração. É o coração que precisa ser tratado primeiramente. É assim que as Escrituras tratam do pecado. Os males vêm de dentro. Então é lá por dentro que precisa começar o tratamento. Outro texto. 2 Timóteo 3, 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E olha aqui a exortação de Paulo. Fique longe de gente assim. Aqui Paulo está tratando dos tempos do fim, dos últimos dias. Nós já estamos vivendo nos últimos dias, né? Quando começaram os últimos dias? A primeira vinda de Cristo, no primeiro advento. Começaram os últimos dias, nós estamos nos últimos dias. E Paulo diz que eles serão tempos difíceis. E à medida que nós nos aproximamos aí da segunda vinda de Cristo, a pecaminosidade do homem vai estar se manifestando em níveis alarmantes, demoníacos. A pecaminosidade do homem não vai conhecer limites. E nesse tempo, Paulo diz que as pessoas serão religiosas, mas apenas na aparência. Serão religiosas apenas na aparência. E ele diz aí, elas vão rejeitar o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Ou seja, verdadeira santidade, verdadeira piedade. É um tempo em que a maioria das pessoas vai estar preocupada apenas com as aparências externas. Último texto neste ponto, Tito 1,16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Paulo está falando aqui dos falsos mestres da igreja. Eles afirmavam que eles conheciam a Deus, mas as suas obras foram testadas, foram examinadas, e elas foram consideradas inadequadas.
ou seja, reprovadas. O modo de viver deles os denunciava. Agora, neste caso aqui, esses falsos mestres, eles não eram nem crentes. Eles eram apenas religiosos. Ponto número 4. O ensino bíblico sobre o pecado é o antídoto mais eficaz contra o perfeccionismo. Neste mundo, aqui, os crentes não podem atingir a total isenção do pecado. Nós não conseguimos viver em ininterrupta e inquebrável comunhão com Deus. Nós não podemos passar dias sem ter um único mau pensamento. É extremamente herético defender a perfeição impecável. Somente o Senhor Jesus Cristo não teve pecado. Existem muitas imperfeições nas nossas melhores obras. Querem ver? Nós não amamos a Deus como nós somos obrigados a fazer. Nós não tememos a Deus como nós devemos temê-lo. Nós oramos a Deus com muitas e grandes imperfeições. Nós perdoamos de modo imperfeito. Nós cremos de modo imperfeito. Nós agimos de modo imperfeito. Nós lutamos contra o diabo, o mundo e a carne de modo imperfeito. Nosso estado é de imperfeição. Então, compreender o ensino bíblico sobre a pecaminosidade humana é a melhor prevenção contra esta ilusão a respeito da perfeição impecável. Vamos ler alguns textos. 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. O apóstolo João, aqui na sua primeira carta, diz o seguinte: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, nós estamos chamando a Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. O caminho da santificação, a vitória sobre o pecado, não vem de nós negarmos o pecado, mas vem de nós confessarmos o pecado e deixá-lo. Ponto número 5. O ensino bíblico sobre o pecado é o antídoto mais eficaz contra um conceito inferior de santidade pessoal. Então, se por um lado, como vimos no ponto anterior, não existe perfeição impecável, por outro lado, o padrão de santidade está cada vez mais baixo. Virtudes como amor cristão, bondade, mansidão, gratidão, gentileza, abnegação, separação do mundo, todas essas coisas, elas são menos apreciadas hoje em dia. Hoje nós ganhamos em aparência externa aquilo que nós perdemos em piedade interna. Existe muito mais mundanismo presente na igreja. Existe muito mais autoindulgência. Existe muito mais tolerância com os próprios erros. Hoje se dá muito mais importância para a vida social do que para a vida espiritual. Há menos perseverança diante das aflições, dos sofrimentos, das perseguições. Então nós estamos assistindo a um rebaixamento dos padrões de santidade prática na vida diária. Como é que nós combatemos o espírito desses tempos? Nós precisamos ter uma compreensão mais lúcida
da natureza e da pecaminosidade do pecado. Nós precisamos regressar a princípios fundamentais. Nós devemos, como diz o profeta Jeremias, retornar às veredas antigas. Nós precisamos nos assentar humildemente na presença de Deus. Nós precisamos considerar a questão do pecado. Nós precisamos entender que o crente, ele pode viver de modo descuidado, sem vigilância, namorando com o mundo e ao mesmo tempo defendendo aí princípios da palavra de Deus. Isso aqui é um paradoxo inaceitável. O pecado é vil, ele é enganador, ele está muito mais apegado em nós do que nós supomos. O ensino bíblico sobre o pecado nos leva a confiar mais em Cristo. Ele nos leva a estarmos mais vigilantes, a sermos mais pacientes nas provas. O primeiro passo para quem quer atingir um padrão elevado de santidade é perceber a tremenda pecaminosidade do pecado. E o segredo é vir a Cristo. O segredo é viver a vida da fé em Cristo. O segredo é permanecer em Cristo. Último texto que gostaria de ver com vocês, João 15, 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Aliás, sem Cristo nós não somos nada. Mas estando em Cristo, nós vamos dar fruto, nós vamos dar mais fruto, nós vamos dar muito fruto e nós vamos dar fruto permanente. E nós vamos dar aqueles frutos que nós também cantamos aqui na nossa música do Parabéns a Você. Lembra? Nós vamos dar frutos de justiça, de amor e de santidade. Peço que você curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos neste local, adorando ao Senhor, reconhecendo a sua presença entre nós e reconhecendo que o Senhor, em sua misericórdia, nos atraiu até o Senhor, nos fez conhecer tua grande salvação, que somente é possível na obra, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nos fez participantes da tua família e da tua própria natureza divina. Que nós podemos, Senhor, então, estar vivendo na tua presença e buscando, Senhor, dia a dia, sermos mais parecidos com o nosso Salvador, estarmos vivendo, Senhor, na tua companhia, estarmos vendo o Espírito Santo produzir o seu fruto nas nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos as nossas fraquezas e debilidades e o quanto nós precisamos do teu poder e da tua graça dia após dia. E assim nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que nos ajude a cada dia andar na tua presença, demonstrando, Senhor, esses frutos de justiça, de amor, de santidade nas nossas vidas. Peço, Senhor, que nos livre do mal, das tentações. Senhor, firme o nosso coração na tua santa palavra, que ela continue dia após dia a
trabalhar, Senhor, no nosso caráter, na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos, no nosso testemunho, mostrar que nós somos filhos da luz e que nós andamos na luz. E tudo isso para a glória do Teu nome. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.